Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial. Nós estamos lendo no segundo livro dos Reis, capítulo 22. E depois que terminarmos o segundo livro dos Reis, que tem 25 capítulos, nós vamos para uma nova leitura, obviamente. Mas eu acredito que nós vamos parar esta sequência de livros que já temos vindo desde o Gênesis, do Êxodo, e seguindo na nossa leitura, e eu acredito que nós vamos mudar a sequência. Agora, qual livro nós vamos ler? Hein? Vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Velho Testamento? Continuar no Velho Testamento? O que vocês acham, hein? Manda para mim aí hoje, nos comentários, deixa eu ver a opinião de vocês. Já fizemos isso. E quem sabe agora surge uma oportunidade, né? É claro que tem que ser livros que a gente ainda não leu, né? Mas eu estou pensando aqui, já estou pensando no que ler, em como ler, mas vamos ver o que os irmãos vão mandar aí, e os nossos amigos, irmãos, todos vocês, e a igreja também, né? Claro, em primeiro lugar. O que nós vamos ler quando terminarmos segundo Crônicas? Segundo Reis, por que não continuar em Crônicas? Veja bem, essa história, por mais que seja uma sequência de história mesmo, mas talvez dê um certo cansaço, pois tem muitos nomes difíceis, nomes de cidade, coisas assim, e de uma certa forma Crônicas vai repetir uma história que nós já lemos. Claro que não é toda, mas vai dar uma certa repetição. Muitas das histórias vai repetir. Como já disse, Crônicas não conta a história de Israel, mas conta a história de Judá. As histórias estão muito ligadas, mas Crônicas vai mais na direção de Judá. Mas mesmo assim vai repetir Davi e Saul, Davi, essa sequência até chegar nesses reis que nós estamos falando aqui, os de Judá. E aí para isso a gente pode fazer uma pausa e ir para outros livros da Bíblia que não lemos ainda, e aí no futuro, quem sabe logo, em breve, ou quem sabe demore, a gente volta para essa história, relembra alguns detalhes e vai na sequência aí até onde Deus inspirar. Tudo bem? Mas vamos lá para a leitura de hoje. Vamos ganhar nosso tempo e vamos ler o final do capítulo 22. Começamos hoje no verso 15. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Ela quem? Ela a profetisa que tinha sido consultada pelos mensageiros do rei. A profetisa se chamava Hulda. É um nome bem desconhecido. Eu nunca vi uma pessoa que se chamasse Hulda. Pois ela era uma profetisa e apesar do tanto de corrupção que existia em Jerusalém e em Judá, mas ela estava lá, firme e forte, fiel ao Senhor, e Deus falava com ela. Então aqui, voltando depois de dizer isso, voltamos à leitura. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, que era o rei. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te suplicaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição,
e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante o Senhor, perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Terminamos o capítulo 22. Vamos passar para o início do capítulo 23? Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Ei, irmãos, paremos aqui nossa leitura e vamos comentar algumas coisinhas antes do nosso encerramento. O nosso objetivo é ler com cada irmão, com cada ouvinte que participa, é ler, pois da leitura temos bênçãos. Mas comentemos algumas coisas a respeito desse acontecimento. Alguém tinha achado o livro da lei do Senhor, talvez uma parte de Deuteronômio, ou talvez todo o Pentateuco junto, e quem achou entregou para o escrivão foi e leu para o rei caiu em si que eles estavam muito aquém de onde deveriam estar. E essa conclusão, ela tem que cair para nós também. Será que nós não estamos muito aquém de onde nós deveríamos estar? Aquém quer dizer muito atrás. Será que nós não estamos muito atrás do ponto onde nós já deveríamos estar? Será que a igreja não está muito aquém de onde deveria estar? Essa foi a conclusão do rei. Ele se chamava Josias. Quando ele ouviu o livro da lei, que ele comparou com a realidade, o que a lei dizia e o que eles viviam, ele caiu em desespero extremo, rasgou suas roupas. Talvez na nossa expressão para a gente entender melhor, pôs as duas mãos na cabeça, caiu em desespero, em pranto diante de Deus. Ele rasgou as suas vestes, mandou procurar a mulher que falava em nome de Deus, uma profetisa, e ela respondeu e disse: vai e fala para o rei que tudo isso é verdade. O povo está tudo errado, a nação está tudo errada, todo mundo seguindo idolatria. Mas, aí tem um mas, o choro dele, o choro do rei, o desespero do rei. Eu gosto de comentar assim, gente, não reparem, eu fico encantado com atitudes, pois atitude define as pessoas. Atitude muda situações, atitude muda sentenças que Deus já tinha dado, a atitude do homem muda sentenças. E como mudou? Ela disse, tudo isso vai acontecer, já não tem jeito mais de Deus voltar atrás. Ela usou a palavra e não se apagará. Todas as palavras que Deus disse, essa palavra está no final do verso 17. A ira, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas, aí tem um mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não vai acontecer agora, porque você rasgou suas vestes, porque você se desesperou, você demonstrou arrependimento
seu coração se enterneceu, seu coração caiu em humildade e ficou terno. Seu coração caiu no estado de arrependimento, que era o que Deus queria. Claro que foi tarde, porque não dava mais para salvar a situação, toda a nação. Mas Deus ia protelar o juízo para que aquele rei, aquele povo morresse e o juízo ficasse mais para frente um pouco. Olha o verso de número 20, do capítulo 22, verso 20. E tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Irmãos e ouvintes, guardem bem esta frase, não se esqueçam dela, pois ela vai fazer sentido no próximo capítulo, na leitura, na continuação da nossa leitura. Essa frase vai fazer sentido e vai trazer uma mensagem muito importante. E tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Ele iria ter paz até o resto de sua vida. Todo aquele juízo foi tirado, foi suspenso temporariamente por causa do seu coração, por causa da sua atitude. E quais foram as suas atitudes? Enternecimento do coração, humildade perante o Senhor, e eu estou lendo o verso 19. Coração se enterneceu, ficou terno, ele se humilhou perante o Senhor e rasgaste as vestes, que era um símbolo de arrependimento, e choraste perante o Senhor. Por essas 4 coisas, o Senhor o ouviu. Então, essas atitudes acabam sendo ferramentas para o crente que vive no dia de hoje, para o cristão que se acha ferido, falho, errado. Você tem recurso, o recurso é o arrependimento. E você que está lendo conosco a Bíblia desde há muito tempo, tem visto que ao longo da Bíblia, desde a história de Davi, um dos maiores destaques para mim é a atitude de Davi, que rapidamente ele se arrependia e acertava com Deus. Rapidamente ele reconhecia que estava errado, sem ficar justificando por que errou, por que ele estava falhando ou por que ele pecou. Ele rapidamente reconhecia, assumia o erro e dizia: eu sou o culpado, eu tenho falhado, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí quando ele pedia misericórdia, aí quem enternecia o coração era Deus. Aí era Deus que dizia: meu servo se arrependeu, meu filho, minha filha se arrependeu. Essa é a arma que um cristão tem que ter, porque falhar nós falhamos, nós nascemos em pecado, nós temos muitos erros, mas quando corrigimos, quando reconhecemos, a atitude de humildade e reconhecimento, tudo isso aqui nos leva a um estado que agrada o coração de Deus. E irmãos, que isso possa fazer parte da sua, da minha, da nossa vida. Coração que se arrepende. Eu sei que a mensagem ela é repetida, mas ela gerou, além do arrependimento, resultados. Aí no capítulo 23, que já começamos a ler, para adiantar um pouco o próximo trecho, nós já começamos a ler. O rei voltou e disse: bem, então, já que estamos todos errados, Deus vai trazer o juízo, não agora, mas Deus vai trazer o juízo. Vamos fazer um acerto com Deus, vamos fazer um concerto com Deus. E ele se pôs, a Bíblia diz aqui, ao lado da coluna. Está aí no verso de número, deixa-me ver aqui, deve ser no começo, nós lemos aqui. Mas verso 3, achei aqui, ó. E se pôs em pé junto à coluna. Eu quis achar essa fala porque essa coluna a qual ele se pôs em pé era um lugar muito, muito, muito especial. Ao lado daquela coluna, quando o rei aparecia ao lado daquela coluna, era por uma razão muito especial. Normalmente era o lugar em que se ungia o novo rei e derramava o óleo sobre ele e colocava a coroa e o povo o aplaudia. E aquela imagem do rei ao lado daquela coluna ficava gravada na mente das pessoas. Pois o rei voltou como numa ocasião especialíssima
mais especial até do que a sua coroação. Ele chegou ali, se pôs ao lado da coluna, reuniu todo mundo, todas as pessoas. Aqui diz todo mundo. Obviamente esse todo mundo é um termo bem abrangente. Todos os sacerdotes, todos os príncipes, todos os moradores de Jerusalém, que era a cidade capital, ou seja, todos os moradores da capital e todo o Judá. Dificilmente o país foi em massa, mas a gente entende, todo foi pessoas de todas as regiões de Judá, inclusive todas as pessoas da própria cidade, se reuniram com o rei, e o rei mandou ler o livro da lei. Olha que atitude bela! Vamos ler, vamos dar ouvidos ao livro da lei. Gente, olha o que estava perdido. Comparem com o que nós temos vivido e veja o que Deus mandou aqui no livro da lei. E aí o rei leu, ou talvez mandou ler. Leu o livro da lei e aí a Bíblia fala de maneira tão bela que e todo o povo apoiou, ouviu, deu ouvidos e apoiou esta aliança. Graças a Deus, porque ainda tem pessoas que mesmo entre o erro apoiam esta aliança. Guarde isso no seu coração, você é um deles, nós somos desse, que estamos aqui lendo todos os dias um pouquinho desta lei do Senhor. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu dia. Obrigado vocês que mandam mensagens aqui e vou ver a resposta da pergunta que eu fiz bem no começo. Vou ver aqui a resposta. Quem não ouviu, assistiu só metade, volta ao comecinho e ouve aí, por favor. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, até amanhã com Jesus.